bom dia, bem-vindos a mais um Checkmate. Hoje estamos de regresso ao Conselho de Vila Franca de Xira. Eu vou desde já apresentar os nossos convidados, o Rui Perdigão do Bloco de Esquerda. Bom dia, muito obrigado por mais uma vez ter aceito o nosso convite. Nuno Libório da CDU, obrigado também por estar mais uma vez presente no Checkmate. O Jorge Zacarias do PS e o David do PSD, David Ferreira, obrigado por também estarem presentes em mais um Checkmate. E hoje vamos então debater alguns dos assuntos que têm vindo a ser falados nos últimos tempos e que dizem respeito ao Conselho de Vila Franca de Xira. Uma das novidades tem a ver com o facto da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira ter aceito todas as delegações de competências que foram atribuídas ou delegadas da Administração Central e que agora vão passar a ser competência da autarquia. Em declarações ontem à Iris FM, o Presidente da Câmara, Alberto Mesquita, afirmou que o pacote financeiro que será atribuído traz tranquilidade para assumirem estas novas responsabilidades, nomeadamente no que diz respeito também às questões da educação. Eu vou começar pelo David Ferreira a questionar se acha que a Câmara tem então capacidade para receber estas competências todas que vai aceitar e também qual é a posição do PSD face a esta descentralização por parte da Administração Central. Antes de mais, muito bom dia a todos. Cumprimentar na pessoa da Marta, mais uma vez aqui os meus distintos companheiros de painel. Em relação a esse tema, este tema foi mais do que debatido nas últimas semanas e é mais do que também conhecida a posição do PSD em relação a isto. O eleito na Assembleia Municipal, Rui Reis, já mais do que uma vez falou sobre este assunto. Nós, neste caso o PSD, também já emitiu um comunicado à imprensa a dar a sua opinião, mas ainda assim importa reforçar que, e aqui há duas vertentes em que o PSD olha para isto, o PSD em Vila Franca de Xira. Uma delas é a questão do timing e daquilo que foi feito do ponto de vista central, ou seja, o não respeitar por parte do Governo daqui de um conjunto de timings e de necessidades que as autarquias tinham para fazer isto de uma forma coerente, e depois a segunda parte, que é as autarquias aceitam ou não as competências. E no caso de Vila Franca de Xira, o PSD acha que o pacote que aqui se discute faz sentido, ainda que de uma forma depois que seja feito o acompanhamento devido durante o período a que refere, que o pacote faz sentido e que deve ser aceito pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Isso não invalida de que todo o processo que é anterior à chegada a este momento, tenha sido um processo um bocadinho dúbio, um bocadinho deturpado em alguns momentos daquilo que eram os timings que se pretendia, e isso depois fere com alguma gravidade todo o processo que vem para a frente. Ainda assim, e acho que é um bocadinho infrutífero continuar a discutir este assunto, porque já se percebeu também que há aqui visões muito dispares daquilo que é a realidade em relação à educação de competências. No caso do PSD, acha que elas devem ser aceitas pela Câmara Municipal e que depois devem ser implementadas. Rui, isto vai se traduzir numa mais-valia para os municípios, esta delegação de competências, estas novas responsabilidades da Câmara? Bom dia. Isso ainda está por ver. Pronto, relativamente a este processo apodado de descentralização, nós entendemos que o processo deveria ser diferente. Nós preferíamos uma regionalização, porque através deste procedimento proposto pelo Governo, mantemos o Estado Central com competências, o Estado, as autarquias a nível local também com exercer as suas competências, mas mantemos um nível do intermédio do Estado inexistente. Pronto, a nível de regiões não existe nenhuma estrutura de poder que seja que possa ser sufragada pelos cidadãos, e mantém-se alguns órgãos do Estado a nível regional, mas todavia esses órgãos não é possível sufragar nem eleger as pessoas que vão administrar esses órgãos. Continuam a existir as comissões de coordenação de desenvolvimento regional, as administrações regionais de saúde e de educação, mas mantém-se esse vazio do poder e administração intermédios.
E por isso é que isto tem, a nível de delegação ou da transferência de competências para as autarquias, tem levantado muitas dúvidas, muitas questões e celemas, sobretudo no continente, e as mesmas não existem nas regiões autónomas justamente porque essas regiões têm governos administrativos regionais. Mas posto que o que está em cima da mesa, pronto, que é aquilo que pronto, o Governo se propôs aplicar, tínhamos aqui duas opções, que era aceitar ou não aceitar a transferência das competências. Nós, o Bloco de Esquerda, dentro deste quadro legal que vai ser aplicado, nós entendemos que neste momento é prematuro aceitar todas as competências, uma vez que há questões que ainda prevalecem ignotas e que não sabemos exatamente quais são as transferências financeiras que vão ser feitas e se são bastantes para cumprir as missões e os desígnios que a autarquia aceitou receber. O presidente do município, segundo a informação que deu agora, já sabe que as transferências financeiras serão bastantes. Todavia, nas discussões que foram feitas, ninguém soube dizer quantas, o montante delas e, por conseguinte, nem saber se elas serão suficientes para as funções que a Câmara se propõe executar. Agora, relativamente a esta delegação de competências, o Presidente manifestou aqui alguma tranquilidade e referindo também que será uma mais-valia a Câmara vir a assumir algumas destas competências, nomeadamente no que diz respeito às questões da educação e da segurança. Qual é a visão da CDU face a este aceitar já total da delegação de competências por parte do município? Antes de mais, bom dia e também reiterar os cumprimentos aos meus colegas de painel. O que nós sabemos é que só Vila Franca de Xira e Abrantes é que estão disponíveis para receber, sem qualquer tipo de hesitações, competências que ainda ninguém muito bem sabe quais são e, acima de tudo, há as três perguntas fundamentais, designadamente o Partido Socialista e o PSD, através dos seus responsáveis, quer na Assembleia Municipal, quer na Câmara Municipal, não conseguem dar-lhes resposta. Primeiro, com que meios? Segunda, quanto é que isto custa? E a terceira, qual é que é o financiamento para garantir tudo isto? Devo dizer-lhe que aquilo que nós estamos a falar é de situações em que, por um lado, o Governo não quer fazer, ou quando o faz, falo de forma deficiente, mas isso não significa que a CDU e o PCP estejam contra o processo. Antes, pelo contrário. Nós achamos que deve haver um grande desígnio nacional de reforço das competências do poder local, designadamente através de transferência de competências, desde que acompanhadas dos respectivos meios humanos, financeiros e técnicos, ao mesmo tempo num processo concreto de regionalização, eleita e decidida pelas populações. Vou-lhe só dar dois exemplos, para não ser muito fastidioso. O Partido Socialista e o PSD passaram um cheque em branco ao Governo. E passaram um cheque em branco para, por exemplo, passe para a responsabilidade da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira a resolução de problemas que não estão resolvidos e estão longe de estar resolvidos, como sejam, por exemplo, a requalificação da escola secundária do Forte da Casa, cheia de amianto, a requalificação da escola do Bom Sucesso, cheia de amianto, a construção da escola EB23 com expansão para secundário de Via Longa. Na área das acessibilidades, todas as estradas nacionais que integrarem os perímetros urbanos das respectivas localidades, por exemplo, toda a Nacional 10, passa para a competência de gestão da Câmara Municipal. Se hoje a própria Câmara Municipal de Vila Franca de Xira não tem dinheiro ou alega não ter meios financeiros para avançar com o investimento que há muito é necessário na Nacional 10, como é que pode receber competências em que, por um lado, não está nem sequer definido nos respectivos diplomas legais o modelo e o modo de financiamento, como nem sequer tem estrutura orgânica para fazer face a isto. Na área da educação, a juntar com a área da saúde, teremos, no mínimo, mais de 600 trabalhadores. O universo da Câmara Municipal hoje é de 920, 930 trabalhadores.
Portanto, só do ponto de vista organizacional, isto significa uma outra Câmara Municipal que não está preparada. Este cheque em branco e esta subserviência em relação aos dictames e orientações do Governo, do Partido Socialista, podem levar a que este processo seja um processo, infelizmente, desastroso, com um significado muito profundo nos serviços públicos hoje assegurados. Jorge Zacarias, relativamente a esta delegação de competências, é um cheque em branco, o que a Câmara Municipal está a passar? Como é que vê também estas declarações de que o pacote financeiro traz tranquilidade, porque ainda não sabem quais são os montantes no total que a autarquia vai receber? Bem, em primeiro lugar, gostaria também de deixar um bom dia a todos aqueles que me acompanham aqui neste painel, assim como todos aqueles que em casa ouvem esta emissão da Rádio Iris. Efetivamente, não há nenhum cheque em branco. Todos os decretos de lei são muito claros naquilo que são as competências que transferem para as câmaras municipais e os meios financeiros que estão ao dispor da Câmara Municipal. Nós estamos, portanto, a falar, portanto, neste momento, de um conjunto de 16 diplomas que foram já publicados, sendo que destes, aqueles que têm, portanto, um impacto financeiro significativo ou substancial, portanto, são dois, que serão o da saúde e o da educação. E aí está definido, portanto, o que é que o Governo irá, portanto, transferir para a Câmara Municipal, não está quantitativamente, mas está qualitativamente, ou seja, vão pagar, portanto, os funcionários, vão pagar, portanto, tudo aquilo que são os atuais contratos que existem de gestão e manutenção dos diferentes edifícios. E é bom que a gente não confunda aqui um conjunto de questões que o Nuno Libório trouxe para cima da mesa, um bocado desconcertantes e que não têm nada a ver com o que está neste momento em cima da mesa. Não está em cima da mesa a questão da requalificação e das grandes obras no parque escolar. Isso será objeto de um diploma próprio que irá definir, portanto, o financiamento para essas grandes obras, que para já e neste momento continuam do lado, portanto, da Administração Central. E em relação à Estrada Nacional 10, é bom que se diga que entre a Póvoa de Santiria e a Alverca, esta estrada já está desqualificada há muitos anos e é da responsabilidade da Câmara Municipal, e a Câmara Municipal está, inclusive, neste momento a intervir neste troço. Estamos a falar do troço entre Alverca, portanto, e Vila Franca de Xira, mas também aqui haverá, portanto, ainda um processo longo de negociação entre a Câmara Municipal e as Infraestruturas de Portugal, através do Governo, em relação aos valores que vão estar em causa, isto está previsto nos diplomas, os valores que vão estar em causa para a reabilitação das estradas e a aceitação ou não aceitação por parte da Câmara e da Assembleia Municipal dessa transferência. Ou seja, há aqui um pressuposto, que é um pressuposto de confiança, obviamente, naquilo que está escrito, tem o espírito de lei e que nós queremos acreditar que, efetivamente, o Governo vai cumprir, ou seja, não vai transferir menos dinheiro para os funcionários do que aquilo que paga neste momento, não vai transferir menos dinheiro, portanto, para os contratos, portanto, da alimentação das escolas ou transportes escolares ou do que quer que seja, do que aquilo que paga neste momento. Portanto, estão de facto salvaguardadas as transferências financeiras. Há aqui uma visão, de facto, diferente da parte do Partido Socialista, que neste aspecto foi acompanhado, portanto, pela coligação mais, da CDU e do Bloco de Esquerda, e que, na nossa opinião, portanto, estão reunidas as condições para que a Câmara possa receber as transferências e, acima de tudo, a estrutura da Câmara está preparada, tem-se vindo a preparar internamente para poder, portanto, dar resposta às questões que vão estar aqui em cima da mesa. Uma vez que Marta, é importante que fique claro o seguinte, eu não quero aqui entrar em oposição, nós estamos aqui a construir ideias e a explanar os argumentos. Estou aqui em representação do PCP, mas eu estava aqui hesitante se deveria dizer ou não deveria dizer isto, mas a bem da clarificação da informação é importante que se diga o seguinte: os diplomas legais que foram tornados conhecidos e que foram objeto de discussão já na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, em nenhum deles, repito, em nenhum deles existe a quantidade financeira definida para a dimensão das responsabilidades que, entretanto, sem saber ao que vão, PS e PST já decidiram aceitar. E, por outro lado, à semelhança do que disse de início, eu vou concretizar de outra maneira. Na área metropolitana de Lisboa, apenas o município de Vila Franca de Xira aceitou na totalidade todas estas responsabilidades. É caso para perguntar, por que será que isto tudo acontece? E nós achamos que há aqui uma elevada irresponsabilidade por parte de quem decidiu isto, porque o Jorge dizia, e disse isso corretamente, que de facto parte da Nacional 10 já está transferida. Pois está, e por isso mesmo é que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, para investir
na melhoria da qualidade da acessibilidade e investir numa perspectiva de pedonalidade e numa situação de possibilitar o trânsito ciclável em condições de segurança, vai investir agora 6 milhões de euros. É caso para perguntar se esta responsabilidade continuasse a ser do Governo, se esta não deveria ser uma responsabilidade do Governo. Mas há mais estradas nacionais que passarão automaticamente para o domínio da Câmara Municipal de vários milhões de euros. E em relação à educação, são muitos milhões que estão por investir e que transfere-se a competência automaticamente para a Câmara Municipal. Nós podemos acreditar em tudo aquilo que quisermos, mas aquilo que está escrito no diploma é muito claro. Vamos voltar já também à Estrada Nacional 10, dar só aqui a palavra também ao Rui, Sim, muito rapidamente. é só para rematar, pronto, estas transferências de competências vão implicar para a Câmara um aumento substancial de recursos humanos e materiais e, na nossa perspectiva, poderíamos cautelosamente aguardar pela maturidade deste processo. Se a Câmara quisesse aceitar, não precisava de aceitar todas as competências, podia aceitar algumas para fazer um ensaio, mas para todavia aceitou na totalidade e que o Secretário de Estado, que está responsável por este processo na Assembleia da República, disse que só haverá transferências do Estado Central para os municípios para a educação e para a saúde. Para as restantes transferências de competências que vão existir, terá que ser o município a obtê-las através da gestão, no caso das estradas, através da publicidade. Vamos também ter de avançar. Eu já vou passar ao Jorge, mas entroncando aqui nesta questão da Estrada Nacional 10, portanto, as queixas diárias são muitas, o trânsito está, enfim, neste troço é caótico, mas na Estrada Nacional 10 há muitas queixas dos municípios, agora com as obras, enfim, o problema é grave, porque realmente as pessoas passam vários minutos e várias horas no trânsito. Jorge Zacarias, eu ia-lhe perguntar se faz sentido estas ciclovias que estão a ser construídas com tantos problemas de trânsito que há para resolver. Sabemos que na Póvoa já houve algumas situações complicadas por causa da questão das ciclovias, enfim, até já aconteceram alguns atropelamentos, incidentes, e as pessoas não sabem bem como é que é de lidar com estas ciclovias. No que diz respeito à Estrada Nacional 10, com tanto trânsito, tanto caos que ainda há neste troço, como é que vai ser depois com esta questão das ciclovias? Enfim, como é que tenciona resolver estes problemas? Só precisar aqui uma questão. Efetivamente, nos diplomas não está quantificado o valor, nem tinha que estar, nem podia estar, mas está qualificado. Então não está. Não, eu, aliás, há bocado tinha dito isso e é para ficar mesmo muito claro. Mas está quantificado, digamos assim, a qualificação daquilo que são as transferências, ou seja, as transferências para pagar, portanto, os custos do pessoal, as transferências da manutenção dos edifícios, dos contratos existentes, está completamente qualificado, portanto, estes investimentos. E de facto, só há 2 diplomas, respondendo, portanto, ao Rui Perdigão, só há 2 diplomas que têm um investimento claro e um impacto financeiro claro no orçamento da Câmara Municipal. Porque em relação às estradas nacionais, a transferência da dominabilidade da Estrada Nacional para o município dependerá ainda de um acordo que pode ou não vir a acontecer entre o Governo e a Câmara Municipal. Nesse caso, será preciso ter a Câmara a fazer o investimento? Mas esse futuro... O pacote financeiro, mas que ainda não se sabe qual será. Mas aí quando vier a proposta da transferência, virá o pacote financeiro com as necessidades e com os problemas que os troços de estrada têm e que necessitam de fazer nesses mesmos troços. E no que diz respeito a esta No que diz respeito às ciclovias, há de facto aqui uma procura de encontrar, portanto, formas alternativas de mobilidade, portanto, que possibilitem, portanto, que os municípios possam deslocar de forma, portanto, menos poluente, digamos assim, portanto, entre o Conselho. E eu gostaria aqui de distinguir 2 coisas. Uma é as ciclovias que vão existir neste troço da Estrada Nacional. Como é do conhecimento, portanto, a Estrada Nacional tem um espaço, tem dimensão para poder, portanto, suportar, portanto, uma ciclovia, portanto, com condições, sem criar qualquer problema, tanto aos veículos automóveis como, portanto, aos próprios ciclistas. Outra coisa foi as ciclovias que foram criadas, portanto, designadamente na Póvoa de Santiria e que, na altura, portanto, o Sr. Presidente da Câmara teve a oportunidade de referir da necessidade de repensar, portanto, alguns movimentos em torno do que estava ali criado.
posso lhe dizer, portanto, que nós vivemos, de facto, um problema em relação a estas questões, que é, há sempre duas partes. Há a parte daqueles que efetivamente estavam contra as ciclovias porque elas retirou estacionamento, e há outros, e há uma parte também significativa de pessoas que acham que as ciclovias devem existir. Fazer esta coabitação não é uma coisa fácil. Em relação à Póvoa de Santaria, portanto, eu sei que isso está a ser estudado pelos serviços, portanto, como é que podemos continuar, portanto, aquele trabalho de criação das ciclovias na Póvoa de Santaria. Há um conjunto já vasto de ciclovias a funcionar, portanto, e que não tem trazido problemas, portanto, de maior. Segundo parece, houve de facto um acidente com alguma gravidade, mas acidentes, infelizmente, acontecem com ciclovias ou sem ciclovias. E não podemos estar agora a culpar, portanto, do facto de existir uma ciclovia para ter existido um acidente. Em relação à Estrada Nacional, portanto, estas questões estão ultrapassadas, porque não só a Estrada Nacional é plana, é linear, como tem largura suficiente para poder albergar, portanto, a ciclovia. Vamos ouvir também o David relativamente a esta questão. Qual é a tua visão relativamente a esta convivência, nomeadamente das ciclovias, da Estrada Nacional 10 e, por outro lado, esta reestruturação da própria estrada, que enfim é um caos em termos de trânsito? Eu acho que é muito maior do que só isso. Eu acho que este é verdadeiramente um problema de acessibilidades, e as acessibilidades e a mobilidade têm que ser resolvidas não só por via de melhoramento dos troços que já existem, mas pela criação de alternativas. Falámos aqui no último programa numa delas. Eu acho que está toda a gente a ignorar o elefante na sala. Vamos continuar a ignorar. Há uma coisa que se chama Autostrada A1 que podia resolver aqui uma parte do congestionamento, mas vamos assobiar para o lado e fingir que não é nada connosco. E depois temos aqui outra componente, que é a rede de transportes públicos intra e intermunicipais, que carecem aqui de uma análise consistente com aquilo que é a área metropolitana de Lisboa e com a interligação dos concelhos que estão à volta, e não só, que podem aqui ajudar, do ponto de vista rodoviário, ferroviário, que podem ajudar a descongestionar um bocadinho a Estrada Nacional 10. Eu acho que a questão das ciclovias não tem que ver necessariamente com a questão do trânsito. São duas coisas que vivem uma com a outra. Nós temos é que arranjar alternativas à questão do trânsito, porque é uma pressão muito grande na Estrada Nacional 10 e para quem ali passa todos os dias, então, pior ainda. Ou seja, resumindo, do meu ponto de vista e do ponto de vista do PSD, isto é uma questão maior do que só a Estrada Nacional 10, é uma questão que tem a ver com a Câmara Municipal, o Executivo e os eleitos pensarem à sério, e não só, e a sociedade em geral pensar à sério do que é que queremos de política de mobilidade para o Concelho de Vila Franca de Xira, e eu acho que essa reflexão não foi feita. E a política de mobilidade é o que é que queremos do ponto de vista ferroviário, o que é que queremos do ponto de vista de rodoviário, quais é que são as acessibilidades que temos para entrar e sair da Estrada Nacional 10 e para entrar e sair da Autostrada A1 para poder descongestionar alguns troços da própria Estrada Nacional. Mas a Câmara virá assumir a Nacional 10, ou poderá vir a assumir parte da gestão daquele troço, poderá ser uma mais-valia? Eu acho que pode ser uma mais-valia pela proximidade da tomada de decisão. Agora, mais uma vez, não achamos que isto seja uma questão de se resolver com pensos rápidos. Tem que ser uma decisão consistente, que é vamos resolver o problema da Estrada Nacional 10 e ao mesmo tempo estamos a criar alternativas de mobilidade, que é uma coisa que não existe. A mobilidade em Vila Franca de Xira é muito reduzida para as partes interiores das freguesias. O que é que significa? Que nós movimentamos com alguma facilidade no eixo ferroviário, junto ao rio. A partir do momento em que as pessoas se querem mover das estações ferroviárias um bocadinho mais para dentro das suas localidades, começa o problema. E depois começa o problema de ter que pegar no carro, criar pressão nas vias e como é que eu chego a casa e como é que vou para a estação todos os dias. E esse é o problema que temos que resolver. Nós temos um problema complicadíssimo com a Estrada Nacional 10. Se isto fosse assim tão fácil como faz crer o Jorge e o Partido Socialista, não se percebe então porque é que a antiga Estrada Nacional, que faz a ligação de Alhandra até à Rueda dos Vinhos, ainda não foi conservada. O Presidente da Câmara estimou, quando confrontado por esta questão pela CDU, que são cerca de 20 milhões de euros para reparar esta estrada. Mas, entretanto, recebeu-a. Portanto, isto é para nós percebermos, com casos muito concretos, não foi agora de que foi recebida. Foi em 2005, por aí 2006. Então não vamos misturar. Tudo bem, mas 20 milhões de euros é, de facto, um peso pesado do ponto de vista do encargo financeiro que a Câmara, neste momento, não consegue assumir. Se receber a Nacional 10 em toda a sua extensão, é só fazer contas e multiplicar pela gravidade de problemas que persistem em toda a Nacional 10. Como estava a dizer, nós temos um problema complicadíssimo de falta de acessibilidades.
nós precisamos de investir nos modos suaves de mobilidade, onde se inclui naturalmente as ciclovias, uma obra que desde sempre foi muito defendida e acarinhada pela CDU, mas há outras situações que devem, do ponto de vista do investimento, acontecer e que tardam a acontecer. Por exemplo, o Jorge, e depois, mais tarde, 15 dias, na reunião de Câmara, o Partido Socialista dizia que o Portugal 2030 tem lá tudo. O Partido Socialista defendeu os interesses do Conselho de Vila Franca de Xira no que às acessibilidades diz respeito. Olha, na próxima reunião de Câmara vou colocar em nome da CDU, pela 5ª vez consecutiva, os traçados às variantes, ou os traçados das variantes à Nacional 10. É caso para perguntar, então se está tudo preparado, se é só uma questão de opção, por um lado, e por outro lado, de angariação de recursos financeiros, por que razão o Partido Socialista, há 4 reuniões de Câmara consecutivas, se recusa a dar os traçados? É disso que estamos a falar. Ou seja, neste momento, se tivesse que haver uma decisão para avançar o investimento em alternativas à Nacional 10, ou muito nos enganamos, ou provavelmente teríamos que estar a fazer projetos, porque pura e simplesmente eles não existem, como também ainda não existem os terrenos. Há questões de acesso às áreas necessárias para a construção de alternativas à Nacional 10 que não estão garantidos. Obviamente que a questão das portagens é uma questão de fundo, mas quando o David fala em assobiar para o ar, deve-se estar a referir seguramente ao partido que ele aqui representa, porque foi esse partido, com a sua abstenção, que permitiu que o Partido Socialista, porque votou contra, impedisse a aprovação por maioria do projeto de resolução que previa a abolição de portagens. Portanto, aqui nestas coisas nós temos que ser rigorosos e assumir as nossas responsabilidades. Rui, relativamente a esta questão da Estrada Nacional 10 e das ciclovias, não sei se também o Bloco de Esquerda se quer. Claro que sim. Penso que a implantação das ciclovias, creio que é consensual e unânime. Nós, aliás, é algo que já definíamos há vários mandatos, inclusive em 2009, na altura das eleições autárquicas. Nós, para demonstrar justamente que a Estrada Nacional 10 poderia conter uma ciclovia, fizemos de bicicleta desde a Castanheira até à Póvoa de Santiria, como uma iniciativa para demonstrar isso mesmo, e finalmente está sendo realizado, e os pequenos conflitos que houve, entretanto, pela concretização de alguns troços das ciclovias dentro da Póvoa ou noutros locais, às vezes resulta de consequências ou constrangimentos das mudanças que as coisas necessitam de ter. E as pessoas estavam habituadas a estacionar os automóveis em determinados locais. Isto implicou retirar a perda de alguns lugares de estacionamento, mas isto também, nós sabemos que os estacionamentos, quando se fazem muitos empreendimentos, urbanizações no concelho, os lugares de estacionamento estão subdimensionados, depois estes problemas afloram assim. Pronto. Relativamente à Estrada Nacional 10, enfim, já podem fazer as variantes que quiserem, não vão conseguir resolver problema nenhum, porque a Estrada Nacional 10 é uma via primária, Estrada Nacional 10 e a autoestrada. Depois vai tudo desembocar ali, e o que acontece é que os problemas constantemente têm vindo a ser agravados, porque o Conselho, a ocupação do Conselho está toda ao longo, acompanha essa mesma estrada, e cada vez essa ocupação é mais adensada, com mais população e com mais ocupação de edifícios que depois impedem a implantação de outras soluções, e depois também tem algumas atividades pesadas, como a logística, que implica a circulação de veículos pesados, e tudo isto, uma via que tem apenas uma faixa de rodagem para cada sentido, está constantemente a atulhar. Vamos avançar, até porque ainda há aqui mais 4 assuntos a tratar, nomeadamente a questão da Escola da Armada, e foi falado na última reunião que, portanto, há uma parte daqueles terrenos vai ser destinada à habitação, falou-se num valor de cerca de 25%. Também no que diz respeito ao Bloco de Esquerda, pronunciou-se no período de discussão pública, referindo que a Câmara vai contribuir para a exclusão e segregação social, colocando a habitação no mercado livre, promovendo a habitação de luxo e um gueto de ricos. Enfim... é isso.
É o que o Bloco de Esquerda considera É isso, que há várias formas de segregação social. Quando se metem os pobres todos acantonados num sítio, é uma forma de guetização de pobres. Porque há muitas formas de exclusão. Pronto. E não há guetização só de pobres, há guetização de ricos. Quando mete um estrato social e económico a morar num sítio e outros apartados no outro lado, estamos a segregar as pessoas social e economicamente. E nós entendemos que as cidades devem ter a mistura e diversidade da população e diversidade económica. Pronto. E isto para responder a essa questão da habitação. E defendemos que ali, para aquele local, não é necessário haver tanta quantidade de habitação, tanto que o estudo inicial que a Câmara encomendou propunha apenas cerca de 5 mil metros quadrados de área de habitação e predominantemente a ocupação seria feita com atividades económicas e equipamentos coletivos necessários à população. E isto evoluiu isso equivalia a 10% da área a construir e passou para um quarto da área a construir. Vamos avançar. Qual é a visão da CDU face a esta matéria e o que é que defende para aqueles terrenos da Escola da Armada? A posição da CDU sobre esta matéria é muito clara. Seria agora interessante ver o Partido Socialista seria interessante ver agora o Partido Socialista fazer a seguinte reflexão. Este negócio, o negócio da aquisição dos terrenos, peço desculpa, que aliás a aquisição da Marinha sempre foi defendida pela CDU, nós achamos e continuamos a achar que aquela área é uma área bastante estratégica para o futuro do desenvolvimento do Concelho de Vila Franca de Xira. Não acreditamos e não concordamos com o modelo de aquisição, porque acima de tudo o que está aqui em causa foram cerca de 17 milhões de euros, à custa do sacrifício da dívida, portanto, utilizou-se a capacidade de endividamento do município e outros tantos milhões para as infraestruturas, porque a maior parte daquilo, muito provavelmente, terá que ser objeto de demolição e para ter alguma utilidade urbanística terá que ter obras de muitos milhões de euros, todos eles pagos, repito, todos eles pagos pelo cofre da Câmara Municipal. Do ponto de vista da ocupação, o que nós achamos é que o Partido Socialista não tem que ter medo de lançar uma grande discussão pública com o Conselho, de convocar o Conselho sobre o destino a dar àquele sítio. Porque o Partido Socialista muda muito facilmente de opinião. O Partido Socialista, há meia dúzia de anos atrás, fazia juras que nunca permitiria a alteração do Plano Diretor Municipal para albergar ali atividades de natureza habitacional. O mesmo Partido Socialista, passado pouco tempo, já veio a dar o dito por não dito e forçou uma votação que voltou a ter o apoio do PSD no sentido de alterar o uso do solo para albergar exatamente atividades de habitação. E aquilo que nós achamos é que é preciso olhar para isto com alguma seriedade, por um lado, e por outro lado, com bastante coerência. Se por um lado resolvemos o problema do Governo, o problema financeiro do Governo, rechamamos para a responsabilidade da Câmara Municipal uma situação que pode ter consequências financeiras muito pesadas e muito para além de um orçamento possível de uma Câmara Municipal. Repare, 17 milhões mais as infraestruturas, uma Câmara Municipal que gera um orçamento de 60 a 70 milhões, dá claramente para perceber que a Câmara Municipal enfiou-se dentro de um buraco que pode não ter saída. Vamos avançar, Jorge. É verdade que para estes terrenos estão previstas 25% de habitação e, por outro lado, tentar perceber se a Câmara já tem alguma ideia, ou mais alguma ideia concreta do que poderá ir para ali, para aquela zona. Vamos ver, quando a Câmara, portanto, propôs a aquisição da Marinha, levou à reunião de Câmara, portanto, uma ideia, um esboço daquilo que podia ser, portanto, a ocupação, portanto, daquele espaço. E onde estava já previsto, portanto, também alguma habitação no espaço. Eu acho que aquele espaço tem todas as condições para ser um espaço multifacetado, que possa conciliar, portanto, a habitação com equipamentos coletivos, com o tribunal, com instituições de ensino, com coletividades, clubes, com tudo, no fundo, aquilo que possa e que tem espaço ali para poder existir. Agora, o que eu acho interessante em toda esta discussão, e aliás, portanto, a Câmara Municipal promoveu a discussão pública, portanto, e está neste momento, então, terminou, portanto, a discussão pública daquilo que era, portanto, o plano, a alteração ao plano diretor municipal, portanto, para albergar, portanto, aquilo que se pretende fazer na Escola de Árvore. Terminou segunda-feira. Segunda-feira, exatamente.
Agora, mas o que eu acho interessante em todo este processo é que a CDU defende a descentralização, mas está contra esta. A CDU defende a aquisição da Marinha, mas está contra a aquisição da Marinha. Portanto, ou seja, nós temos que partir de um pressuposto, que é, haverá situações ideais, não acredito que existam. É necessário, portanto, partir daquilo que é a realidade para construir, de facto, aquilo que são as ambições de toda a comunidade. E a ambição da comunidade de Vila Franca é que, de facto, aquele espaço pudesse vir a ser revigorado e pudesse ter, portanto, uma utilização ao serviço das pessoas. Mas não há mais nada em concreto. Há uma Neste ideia. momento não há mais nada em concreto para a utilização da... David, relativamente a este uso também daquela tão falada Escola da Armada, enfim, o que é que... Eu fico contente e triste ao mesmo tempo, por duas razões. Primeiro, Isso é bom. porque vejo o Nuno Libório muito preocupado com questões financeiras. Aliás, ainda não fez outra coisa neste debate se não falar de questões financeiras. É bom ver que é uma preocupação da CDU, quando normalmente os economicistas e os homens das finanças e muito preocupados com os euros e pouco com a qualidade de vida das pessoas, normalmente gostam de apontar o dedo para nós. Mas é bom ter esta perspectiva. E depois fico ainda mais preocupado quando ouço o Rui Perdigão dizer que se for um gueto de 25% é um gueto de ricos, mas se for 10 é um guetozinho, é um gueto mais pequeno. A única diferença é que é um bocadinho menos gente. Portanto, isto aqui, vamos lá ver se nos entendemos. O problema é ou não é ter habitação ali, porque isto depois é a lei da oferta e da procura. É assim que funciona a economia, pelo menos até o momento em que eu me conseguia perceber. Em relação à Escola da Armada, eu acho que nós podemos pôr em causa os valores do negócio e acho que esse barco já zarpou há muito tempo desta discussão. Acho que a discussão intelectualmente relevante para termos é o que é que agora faz ou não sentido a Câmara Municipal potenciar ali e nós, enquanto cidadãos do Concelho de Vila Franca de Xira, gostávamos que ali acontecesse. Essa é a discussão certa. E é a discussão certa de trazer valor para a discussão. Esta política da terra queimada do nós não concordamos com a compra e, portanto, não vamos contribuir nada para esta discussão em termos de ideias para ter naquele espaço, é uma coisa em que eu não me revejo. E, portanto, eu e o PSD acreditamos que a Escola Armada é um local privilegiado, como o Jorge dizia bem, para um conjunto de coisas que se podem fazer ali. Estamos disponíveis para fazer esta discussão de o que é que deve efetivamente estar ali, do ponto de vista de serviços, do ponto de vista habitacional, do ponto de vista de lazer, de mobilidade, uma estação ferroviária da Quinta das Torres a funcionar ou não. Estas são as discussões que vale a pena ter. E de certeza que vai trazer valor. Preferimos continuar com esta postura de não vale a pena discutir porque nós nunca concordámos com isto e nunca vamos resolver o problema. Como nunca vamos resolver o problema do centro comercial, como nunca vamos resolver o problema do antigo hospital, porque não gostamos de discutir estas coisas, porque não estamos de acordo com elas de base. E, portanto, não vamos discutir nunca. Esta é a forma de estar nestes assuntos em qual eu não me revejo e que, sinceramente, também acho que o Nuno não se revê. Mas hoje, os tiros têm sido sempre neste sentido, que tudo aquilo que nós não queremos discutir, ou já discutimos no passado, não estamos disponíveis para discutir hoje. E o PS não tem essa postura. Estamos disponíveis para construir em cima daquilo que tem acontecido, trazendo propostas de valor. Eu fiz aqui uma incursão rápida sobre o programa eleitoral da CDU, ainda voltando à questão da mobilidade, e falam sobre estamos disponíveis para promover a discussão sobre mobilidade, mas trazer propostas concretas para cima da mesa. Nada. E continuamos a falar da Estrada Nacional 10, o financiamento e os euros e quem é que paga, com custo, tudo muito certo. Mas com o que é que nós contribuímos à séria de valor para esta discussão? Só precisar uma questão, portanto, que é o Nuno disse aqui, portanto, duas ou três vezes, que o custo da aquisição da Marinha tinha sido de 17 milhões de euros. Não, foi 12. Foram 8 milhões 197 mil e 300 Sim. 8 milhões Mas de com os euros. encargos, queria referir-me aos encargos. Foi 8 milhões de euros. Certo. Rui, Sim, não os sabe encargos claramente para- ficará em 17, mas também há 17. possibilidade de Mas é- retorno. Atenção. Não, mas é rigoroso Mas este. também há possibilidade de retorno. Bem, é só para esclarecer uma coisa. Quanto à habitação que estava a falar, é preciso percebermos qual é a habitação que o município se propôs lá construir. Em resposta à Comissão da Coordenação, uma resposta de esclarecimento à Comissão Coordenadora de Desenvolvimento Regional, a Câmara enunciou que pretende para ali executar ali habitação no âmbito de um nicho de um mercado superior. O mercado de habitação superior. E pretende a exclusividade do espaço. Ora, a raiz da palavra é exclusão. Portanto, não é inclusão. Portanto, depois não percebo como é que isto está na ambição da comunidade do Concelho.
Agora, ao município, que é uma entidade do Estado, não cabe a missão de promover habitação de luxo. Tanto mais usando o dinheiro dos municípios, com o qual é preciso lembrar que o município não deixou de se endividar para adquirir a marinha. Portanto, está a usar o dinheiro dos contribuintes e dos municípios para adquirir uma propriedade para depois promover um empreendimento de luxo que pretende que o espaço seja exclusivo e fazer um mercado superior. A missão do Estado é criar ali condições para que a habitação possa ser acessível às pessoas que possam para lá ir morar. Porque não é o Estado, não tem a Câmara Municipal não tem a competência nem a missão de estar a colocar habitação no mercado livre. Também essa posição e vamos terminar com a questão da cimento. Marta, eu peço desculpa, queria muito rapidamente, agradeço. Eu acho interessante o PSD ter esta pequenina ousadia de dizer que a CDU não está aqui a propor nada, a CDU só está a falar números. Sabe porquê? Porque nós temos a noção do que é que todo este conjunto de opções tomadas por estes dois partidos, o PS e o PSD, representam no dia-a-dia da gestão da Câmara Municipal. Porque nós estamos preparados para, quando assim for decidido, quando assim for decidido pela população do Concelho de Vila Franca de Xira, assumir a gestão da Câmara Municipal, mas com rigor e com um processo de envolvimento concreto da população. Agora pergunto eu, porque é que o PSD e o PS se recusaram a fazer a avaliação estratégica ambiental para os terrenos da Cimiento? Tiveram medo da discussão pública? Tiveram medo dos pareceres das organizações não governamentais? Nós estamos a falar de terrenos que não são totalmente disponíveis para a construção, seja dentro do valor ou fora do valor dos 25% para a habitação. Estamos a falar de zonas de infiltração máxima, estamos a falar de zonas de comportamento acústico complicadíssimas, estamos a falar de áreas desaconselhadas do ponto de vista da aptidão dos solos à construção, estamos a falar de muitas condicionantes. Aliás, o relatório que foi dado a conhecer à Câmara Municipal, pronunciado de várias entidades, dizem isso mesmo, não são invenções da CDU. Quando me referia aos encargos financeiros, os 17 milhões é para começar. Mas o que o PS nem o PSD clarificam é qual vai ser o futuro da cidade de Vila Franca de Xira. Ainda bem que trouxe à coação e à discussão o Vila Franca Centro e o antigo Parque Hospitalar, o antigo Hospital de Vila Franca de Xira, porque esses, sim, é que deveriam ser os nossos desígnios em termos de discussão. E aquilo que nós estamos a fazer é, com elevada irresponsabilidade, caminhar por um processo que pode levar à desativação do centro da cidade de Vila Franca de Xira, que hoje já tem problemas complicadíssimos de urbanidade. A Cimento já tem um novo dono, segundo a Câmara, este proprietário conhece a questão dos solos que estão descontaminados e que terá que ser efetivamente encontrada uma solução. O Presidente da Câmara disse em declarações também que estava em reunião com o novo dono e que há aqui 3 soluções possíveis em cima da mesa. Eu peço ao Jorge Zacarias para explicar, entretanto, este processo e de que forma é que se poderá desenrolar, uma vez que a Cimento já tem então um novo proprietário. Eu julgo que ainda não há, portanto, da parte do proprietário, portanto, uma visão clara e transparente daquilo que pretende fazer, portanto, está também ela a fazer a avaliação do terreno, porque acho que há uma coisa importante, que é a despoluição, digamos assim, e a retirada do ambiente de todo aquele espaço é fundamental e, no fundo, criar as condições para que haja, da parte da população, portanto, de Vila Franca e de toda aquela zona, uma melhoria da qualidade, portanto, do ar, portanto, se é possível fazer. Financeiramente será suportada pelo proprietário. Será suportada pelo proprietário, portanto, todas as intervenções que possam ali vir a surgir. Agora, daquilo que eu sei, no concreto ainda não há, portanto, um projeto, digamos assim, global de ocupação, portanto, de todo o espaço. David, não sei se queres fazer também algum comentário relativamente a esta questão do Cimento. O único comentário, é um comentário muito curto, é de que efetivamente é um espaço que vem na sequência na sequência da Escola da Armada e, portanto, é um espaço privilegiado que tem ali os problemas que se conhecem e até agora, com o novo proprietário, saber quais é que são os projetos, não temos nada a acrescentar, até porque seria uma discussão completamente estéril, de algum impacto até se saber o que é que está ali a ser discutido. Eu queria só
dar aqui, em relação ainda só ao tema anterior, só para fechar, porque acredito também que não tenhamos muito mais tempo, queria mesmo terminar dizendo só uma coisa, que há aqui uma tentativa que acontece muitas vezes, e antes de mais, agradecer ao Nuno o facto de dar importância a falar-se do Vila Franca Centro e do hospital. Acho mesmo que são temas que temos que discutir todos em conjunto sobre o que é que queremos para aquele espaço. Mas eu ia dizer uma coisa, há aqui uma tentativa de ostracização que o Bloco tenta muitas vezes fazer e que a mim me preocupa um bocadinho, que é esta discriminação, acham eles positiva, de que os contribuintes que têm maiores capacidades financeiras são menos contribuintes que os outros e, portanto, têm menos direitos que os outros cidadãos. Não! A sociedade portuguesa, e não só, divide-se em vários estratos sociais e financeiros, todos eles com direitos e deveres perante a sociedade. E nós temos que olhar para todos da mesma maneira. Agora, a discussão é, a Câmara Municipal deve ou não promover espaços chamados de luxo naquele espaço ou outros. Eu prefiro que a Câmara Municipal promova a habitação, seja ela onde for, em condições for, do que tenha um espaço como tem para a habitação jovem, completamente podre no centro da cidade de Vila Franca de Xira, há muito tempo. Portanto, esta tentativa de ostracização de um estrato social só fica mal a um partido que se diz contra a exclusão de determinado tipo de pessoas. Uma questão ideológica muito rapidamente. Ele não compreendeu o que eu disse, pronto, eu não ostracizei ninguém. O que eu disse é que a Câmara não pode estar a gastar dinheiro dos contribuintes para estar a criar loteamentos com habitação de luxo. Isso é permissão para os particulares e privados, outra coisa. Não, o Estado tem outra missão, que é servir a população para a qual desconta e espera de retorno do Estado que resolva alguns dos seus problemas, designadamente da habitação. Temos um problema muito sério e grave da habitação no país. Pronto. Acerca da cimento, havia muito a dizer, mas o que eu vou esperar, eu não espero nada dali de grande coisa, nem de bom. Porque o estudo que a Câmara encomendou para a regeneração urbana, a reabilitação urbana entre Alhandra e Vila Franca, implicava que houvesse um planeamento, que houvesse um plano que desse uma unidade à reabilitação daquele conjunto e articulasse as operações que vão ser executadas, quer na Cimento, quer na Marinha, até porque está prevista uma saída uma saída da autoestrada. Há aqui um conjunto de operações que tem que ter, todas elas têm que se articular e haver uma continuidade e haver um sentido entre elas. Tem que haver ali uma espinha dorsal que dê um sentido a isto tudo. O que está sendo feito é tudo de uma maneira desarticulada. E o procedimento que a Câmara propõe para a Marinha é a figura do loteamento, em vez do plano pormenor, que é um plano de ordenamento de território. Abre o precedente para, na Cimento, fazer-se igualmente o loteamento. E ainda agora disseram que do novo proprietário não há nenhuma proposta. Nós, em vez de termos a Câmara a planear, a prever aquilo que quer para o território, o futuro que quer para o nosso concelho, está a depositar nas mãos dos promotores imobiliários, que é o caso, que a implicação que vai resultar dali para a Cimento é o promotor imobiliário é que vai desenhar a cidade e uma vez mais irá implantar os edifícios nos melhores locais onde poderá tirar melhor proveito económico e vai deixar espaços verdes e equipamentos, portanto, espaços coletivos arredados para os espaços mais desqualificados. Quanto à contaminação, há 3 soluções. Eu espero que a descontaminação do solo não seja pretexto para aumentar os índices de construção na Cimento, porque das 3 soluções, o que eu creio que vai ser executado é a mais barata. Há uma que poderá ter um custo de 250 mil euros, que é deixando lá soterrados os inertes de amianto. Outra que é tirar de lá tudo, que essa tem um custo de 1 milhão e tal euros, e outra é uma solução mista. E, portanto, se uma das opções válidas... Vai optar pela mais barata. Pronto, quer dizer... Okay. Vamos ver se depois há desenvolvimentos acerca desta matéria. Mas eu gostava de dar uma opinião sobre isso. Estamos mesmo a terminar de forma sintética, muito rapidamente. De forma sintética é que fica muito claro que quem governa a Câmara Municipal não sabe o que é que vai ali acontecer. Nós acabámos de falar da antiga Escola da Armada. E em vez de termos a Câmara Municipal ter um papel diligente e um papel orientador e de concretização sobre os termos do que pode ali vir a ser edificado, opta pelo papel da promoção. E, portanto, é caso para perguntar, mas a promoção imobiliária passou a ser também uma das novas competências que a Câmara passará a assumir? Pensamos que não. Por outro lado, o que se passa do ponto de vista na Cimento é demasiado grave para que não se tomem decisões.
E a isto junta-se o espaço que foi cedido para o Alhandra Sporting Clube, que precisa também de ser descontaminado. Aliás, toda aquela área, incluindo o Passeio Ribeirinho, precisa de ser verificado se, do ponto de vista da contaminação, não tem problemas idênticos ou parecidos àqueles que existem no Parque Industrial da antiga Simiano. Agora, se deixarmos isto na mão do privado, está-se mesmo a ver o que é que vai acontecer. E aquilo que nós estamos a verificar é que hoje diz-se uma coisita, no dia seguinte, passado um mês, já se adianta mais qualquer coisa, hoje já ficamos a saber que afinal é tudo uma mão cheia de nada, quando há 15 dias atrás, quando confrontado por esta questão, o Presidente da Câmara fazia juras de que a solução está para breve, vai haver aqui um compromisso, e no concreto não estamos a ver nada, infelizmente. Como é que as situações também vão evoluir. Mais uma vez, obrigada por estarem presentes em mais um Checkmate e terem-se disponibilizado também para contribuírem para este programa e, enfim, para tentar dar os vários pontos de vista relativamente a estas matérias que algumas delas há anos que têm vindo a ser faladas. Termina assim mais uma edição do Checkmate. Na próxima semana vamos até ao Conselho de Salvaterra de Magos. Bom dia.